out your mind, chills running down my spine. Mesmerize me, hypnotize me, mystify me, satisfy me. No mundo que a gente vive, o idoso ele é esquecido. O idoso ele fica atrás de outras situações que não deveriam. Exemplo, hoje é preferível um município fazer uma política com adolescente, mas esquecer do idoso. Então esse debate ele só vem a trazer para a instituição e até para os municípios aqui um leque, uma abertura de leque. Por que uma abertura de leque? Porque hoje, será que as políticas públicas feitas pelos municípios estão condizentes? Hoje, o que o município faz? O município hoje faz o quê? Ele faz a integração do idoso, mas é a parte mais que eu tenho acompanhado, uma parte mais festiva. Mas e a saúde do idoso? Mas a educação do idoso? Tem muitos idosos que eu conheço que hoje não são semi-analfabetos ou analfabetos. Então esse debate com essas pessoas, com esses alunos, trazem o quê? A abertura de um leque tanto para os municípios quanto para os próprios alunos. E ver que a lei muitas vezes não é nem cumprida. Ou é por falta de conhecimento, ou é porque é por falta do município de ter uma pessoa qualificada para ver esse lado. Então esse debate de hoje, dentro dessa universidade, vem trazer para os municípios um leque muito grande de aprendizado, não só para o município, de ver o que está certo e o que está errado, mas também para o próprio aluno, que pode dar o palpite, que às vezes a opinião dele, de fora, vale muito mais que quem está dentro e não enxerga. Essa é a minha opinião desse debate hoje, na Universidade da Univale. O Instituto dos Advogados de Santa Catarina, representado aqui na Costa da Esmeralda, entende que a importância desse evento sobre os idosos é de estarmos trazendo à população, principalmente jurídica, o conhecimento a respeito da situação do envelhecimento da população, assuntos jurídicos que devem ser tratados, uma vez que nós teremos no futuro, previsto já pelo censo, o envelhecimento da população, com a reversão onde a maior parte da população, até 2060, estará na seção dos idosos. Hoje nós temos a população mais distribuída e no futuro teremos essa concentração de idosos. E as políticas públicas elas devem estar voltadas a atender essa população que estará tendo esse envelhecimento. Então estamos muito contentes com a produção desse evento para poder estar discutindo como melhor se adequar a essa realidade social que está chegando. Olha, desde 2015, setembro de 2015, a ONU apresentou a Agenda 2030, que são os 17 objetivos e 169 metas que todos nós temos, organizações, instituições, todos nós temos também como cidadãos, cumprir até 2030, até o ano de 2030. E como diz o objetivo 17, as parcerias que precisam ser feitas entre todos, né? Então no caso aqui as organizações, o poder público, para que essas metas também elas sejam efetivadas e eficazes. No caso, a Univale ela está saindo à frente nesse aspecto de trazer o poder público para a discussão dentro da universidade. Então é muito importante que nós na Universidade do Vale do Itajaí nós já estamos discutindo esses temas, aí, os objetivos e as metas dentro de sala de aula. Agora então nós temos a oportunidade de ouvir do poder público, dos representantes do poder público, quais são as ações que estão efetivamente sendo realizadas. Particularmente nesse evento, em relação às ações para os idosos, que tragam benefícios para os idosos. E a gente faz uma ligação direta com o DS3, que é o Saúde e Bem-Estar. Então, o que os municípios da região aqui do Vale do Itajaí estão fazendo para beneficiar essa fatia da população da região? E resulta não só nas boas práticas que as organizações elas passam a adotar, mas também trazendo os cidadãos para participar dessas práticas ou dessas ações. Porque não adianta a ONU trazer esses objetivos, o próprio Estado ele participar e absorver essas necessidades, mas também os cidadãos eles precisam participar dessas atitudes. O que acontece é que existe uma cultura geral, não vou dizer só no Brasil, mas assim global, existe uma cultura de acomodação, de que o Estado deve fazer tudo.
Então, isso também parte dos próprios cidadãos, deles cobrarem essas atitudes. Então, nós começamos da base. Nós, como cidadãos, nós vamos cobrar os nossos governantes, desde dos municípios, passando pelo poder estadual e para o poder federal, para que as coisas realmente sejam cumpridas, as metas sejam cumpridas, para que a gente possa buscar um país melhor para nós e para as gerações futuras. Então, enquanto secretária de assistência, enquanto pessoa, idosa que também já sou, eu acho muito interessante, muito importante, porque a gente ainda encontra muitos idosos em situações de violência doméstica, de abandonos. A gente convive com essa realidade no nosso dia a dia. Problemas maiores são os idosos dependentes e que as famílias não querem cuidar desses idosos. Hoje mesmo a gente ainda foi procurado por uma situação desse tipo, e o que aconteceu? A gente encaminha então para que a pessoa procure, a família procure o Ministério Público e que procure o CREAS da cidade, tá? E que o CREAS vai dar os encaminhamentos, então via Ministério Público, e o Ministério, se a família tem condição de cuidar, é a família que vai cuidar, então se não tem, ele autua no município para que o município então tome as providências. A gente já tem esse ano uma política bem desenvolvida com os idosos do nosso município, com os grupos de idosos, com palestra, uma parceria com o SESC, sempre envolvendo os idosos e trazendo eles para participar das atividades e que não sejam pessoas tão dependentes. Importantíssimo estar discutindo para que as novas gerações, aprendam a cuidar de quem já cuidou deles, É difícil cuidar dos idosos, A gente ouve isso das famílias, mas isso se faz necessário, isso se faz importante. E volto a dizer, vamos cuidar, vamos tratar com carinho de quem já cuidou da gente. Do jeito que anda a população hoje em dia, a pirâmide invertendo, cada vez nascendo menos crianças e a longevidade cada vez maior. Então, é um país que futuramente vai ser um país de idosos, Então, a gente tem que pensar muito, discutir muito sobre as políticas públicas para poder abranger essa população. Isso é o futuro da nação, Então, espero que todos cheguem a poder vivenciar uma longevidade da maneira que está se vendo hoje, cada vez com maior qualidade de vida, Que eles tenham os seus direitos cada vez mais assegurados, Que tenham mais pessoas lutando por conseguirem que eles ganhem esse espaço que é tão almejado e tão importante, tão necessário nesse momento. Tem muita coisa ainda para ser feita, Não se pensa muito na qualidade de vida dos idosos, São feitas ações paliativas, mas tem que se fazer muito mais, Idoso, o que ele precisa não é simplesmente ir a passeios, ele precisa de muito mais que isso, Precisa de acessibilidade, precisa ter acesso a lazer, a cultura, então isso é muito importante. Olha, meu conselho é que apoiem cada vez mais os conselhos municipais, que é um espaço de controle social, onde de forma paritária, onde toda a sociedade busca que ali sejam assegurados os seus direitos. Então, o fortalecimento desses conselhos vai assegurar que os idosos consigam acessar esses seus direitos. É um tema atual que hoje está crescendo muito o número de idosos, Só para a gente ter ideia, lá no lar hoje eu tenho 100 e poucas pessoas aguardando uma vaga, Então, a importância de discutir isso e discutir políticas públicas e o idoso é muito importante, porque não existe uma política definida hoje para a pessoa idosa. Existe o estatuto do idoso, Mas na hora que precisa realmente acolher esse idoso, recurso para tratar esse idoso, para cuidar desse idoso, não existe recurso para isso, Eu estive recentemente em Brasília, então se eu quisesse trazer 13 carros, eu trazia, mas eu não preciso de carro, eu preciso de recurso para custeio e manutenção. Isso não existe na lei, Então precisa criar mecanismo que nos apoie para que a gente possa fazer o trabalho social. Precisa realmente ser discutido amplamente as políticas públicas com os gestores, com o Conselho do Idoso, que é importante também, assistente social, para que a gente encontre um caminho, encontre soluções para apresentar proposta, Isso tem que ser em conjunto, porque sozinho a gente não consegue. Então, precisa realmente ser discutido amplamente, achar um caminho, e levar essas propostas para frente, até o Congresso Nacional,
para que lá seja pensado essa necessidade do idoso, e hoje existe uma grande violência contra o idoso, né? Oculta. Os dados estatísticos têm a violência financeira, tem a violência emocional, né? Tem a violência sexual. Então, isso acontece de uma forma muito mais aquilo que os dados levantam hoje, né? Eu vou te dar um exemplo. Há 2 meses atrás apareceu um idoso lá que tinha sido agredido pelo filho, querendo uma vaga. Aí eu disse, não, então nós temos que denunciar no conselho. Não, é meu filho, né? Não vou denunciar. Entende? Depois, quem é que dá segurança para esse idoso a hora que ele denuncia? Quem é que vai dar proteção para a vida dele? Quem é que ele chega no momento que ele até tem medo de fazer a denúncia porque não tem quem garanta a integridade da vida dele? Né? Então fica difícil para uma pessoa hoje ela chegar num momento, diante de tantas violências que existem, chegar a fazer a denúncia porque não existe uma segurança para que ele faça a denúncia. Né? Se um agente de saúde vai lá, visita a casa, faz a denúncia, aí pode ser perseguida pelos filhos, pelos parentes. Entende? Não existe Hoje nós vivemos aí numa situação muito complicada, né? Porque todo mundo acha que tem direito, né? E os deveres, obrigações, ninguém mais tem? Porque a prioridade dos idosos, eles precisam ser orientados, porque a pessoa que se aposenta, a maioria acha que a vida acaba, né? Então eles precisam ser estimulados, eles precisam ser motivados para envelhecer, né? Então é preciso que o idoso hoje ele tenha consciência. As famílias diminuíram, mulher e esposo trabalham fora, né? Muitas vezes já não tem tempo nem de cuidar do próprio filho que já vai para a creche, né? Então esse ciclo de vida mudou. Antigamente as famílias eram grandes, alguém assumia para cuidar do papai e da mamãe, mas assumia por quê? Não é porque era bonzinho, porque na contrapartida eu ganhava a casa, eu ganhava isso, tinha um benefício. Nem tudo é amor, né? Porque tinha um benefício, e as famílias eram grandes. Alguém se propõe a cuidar do papai e da mamãe. Hoje não existe mais isso, né? Hoje vai pular, né? E outras instituições, e não existe hoje lugares filantrópicos para atender a demanda que temos aí hoje, né? Existem particulares que vai de 3.500 a 20 mil reais uma internação numa casa geriátrica. As pessoas não planejam o envelhecimento, né? E que tem que começar a planejar. Então, discutir, mostrar a realidade vai nos levar a refletir, e levem todos a refletir, a pensar um pouquinho no amanhã. Porque tudo que for construído hoje é para o idoso de amanhã, né? E todos nós seremos idosos, né? Eu já estou quase lá, e o adolescente e o jovem ele tem que pensar que ele vai envelhecer também, né? E ele vai querer qualidade de vida, ele vai querer amparo legal, ele vai querer, né, um monte de coisa. Só que ele tem que começar a pensar isso hoje, para ele envelhecer com qualidade e sem trauma, sem remorso, sem rancor, né? Ele sabendo que vai envelhecer, que não vai ter quem vai amparar ele, devido ao novo modelo de vida familiar, a nova estrutura que está aí, porque ninguém tem tempo para mais nada. O idoso, né, quem chega nessa idade, ele já teve uma grande caminhada na vida. E tem uma bagagem muito grande, tem uma experiência muito grande. O jovem que está chegando agora, o adolescente, ele tem uma força motora, vamos dizer, uma energia muito grande, né? Só que se unir a experiência com essa força, né, a gente constrói algo muito bom. Mas sem as duas partes interagir, não tem como construir algo novo, né? Eu tenho meu próprio exemplo, que eu ingressei na universidade aqui na Unival aos 40 anos de idade, né? Cursar administração. E foi a experiência mais rica que eu tive na minha vida, porque encontrei um monte de jovem que eu achei que não ia me adaptar, só que eu trazia na minha bagagem a experiência de 40 anos de trabalho, de experiência, e isso foi muito rico, eu acho que os dois lados. Foi uma experiência para mim que me enriqueceu muito na minha vida pessoal, particular e profissional, né? Quero dizer assim, não despreze os mais velhos, procure somar com ele, construir algo novo, porque a experiência de quem já apanhou muito ajuda a fazer um mundo melhor. O Escritório Modelo de Advocacia, o EMA, tem uma atuação muito importante e uma atuação que desenvolve vários setores com relação ao acesso à justiça ou até mesmo à prevenção por meio de palestras. Por exemplo, nós temos as ações constitucionais de medicamentos que nós fizemos para garantir não só o fornecimento de remédios, mas também de procedimentos. Nós temos as ações previdenciárias para garantir direitos, seja de aposentadorias, pensões por mortes ou outros auxílios. Muito embora o EMA de Tijucas não faça atendimento criminal em sequência de processos, nós fazemos consultas jurídicas, onde auxiliamos os idosos a descobrir procedimentos de
empréstimos consignados, violência doméstica contra o idoso, violência patrimonial, e vem a questão dos empréstimos, ou até mesmo a violência psicológica. Além disso, atuamos também realizando várias mediações familiares no que se refere a procedimentos de interdição, curatela. Então, tentar, num primeiro momento, de uma forma amigável, encontrar a solução dessa família de como vai ficar esse idoso que exige e precisa de cuidados, e não havendo essa possibilidade, daí sim a gente vai pela questão do judiciário. Também fazemos a questão das ações de acesso a pleitos de alimentos, porque é muito comum a informação dos alimentos dos filhos com relação aos pais, mas se desconhece que o idoso também pode pleitear alimentos, que seria a pensão alimentícia, nessa impossibilidade de se sustentar. E ainda estamos realizando algumas parcerias, como por exemplo no SESC, de realizar algumas palestras levando informações como violência patrimonial, tipos de violência, direitos constantes no Estatuto do Idoso. Então o EMA está atuando de uma forma muito ativa na comunidade, atingindo assim a finalidade do projeto pedagógico e os objetivos do curso especial aqui no Direito Tijucas. É muito importante que neste ambiente acadêmico em que se deve desenvolver futuros profissionais e seres pensantes, nós trazemos para a pauta de discussões assuntos assim, porque o próprio Estatuto do Idoso faz essa previsão de trazer para os núcleos de ensino a discussão da efetivação de direitos, garantias e deveres com relação ao idoso. E, em especial, preparar esses acadêmicos, seja os operadores jurídicos, em especial o nosso curso de Direito, seja até mesmo de Administração, que nós vimos hoje que estavam aqui presentes no evento. Então, formar cidadãos atuantes, profissionais atuantes, conscientes de uma democracia participativa e ativa que possam fazer a diferença na sociedade, no mercado de trabalho.